Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui vêm para contribuir com suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertalha, desvendando o papel do COO. O que esperar do diretor de operações? O diretor de operações, também conhecido como COO, que é o Chief Operating Officer, é um profissional fundamental para o sucesso empresarial. Ele é responsável por liderar as operações da empresa e garantir que os processos e sistemas estejam funcionando de maneira eficiente e eficaz. O COO é responsável por tomar decisões estratégicas e táticas para otimizar as operações da empresa e garantir que ela atinja seus objetivos financeiros e operacionais. Além disso, ele deve garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis. Em resumo, o COO é o responsável por fazer a empresa funcionar da maneira mais eficiente possível. Para isso, ele deve possuir habilidades de liderança, visão estratégica, habilidades analíticas, além de um forte senso de responsabilidade e ética. Nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Renzo Frozoni. Olha só que prosa fantástica nós estamos trazendo aqui, uma honra e um orgulho prosear com o amigo Renzo. Renzo, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Obrigado, Bertalha. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, meu amigo, tudo bem. E vamos aí encaminhar na nossa prosa, mas antes de começar, viu, Renzo? Quem é o Renzo? Quem é o Renzo? É uma pergunta complexa, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu tenho 41 anos, eu sou engenheiro eletricista, formado pela Escola de Engenharia Mauá, sou casado, tenho 2 filhos e um filho canino, e comecei a minha carreira na área de energia mesmo, trabalhando numa distribuidora de energia do interior de São Paulo. Depois eu abri o meu próprio negócio, fui empresário durante um tempo no ramo de mármores e granitos. E aí, durante um processo até de consultoria que eu prestei para algumas mineradoras no Brasil, acabei fazendo conexões com pessoas do mundo de logística, que não era o meu core business até então. E foi aí que eu fui convidado para integrar o time da Log. A Log ainda no comecinho, como transportadora, acho que hoje todo mundo conhece a Log, né? Tem uma abrangência nacional. Mas fui integrado ao time da Log para ser o diretor de operações e, além de comandar a parte de logística, no que dizia respeito ao First Mile e ao Middle Mile e também aos cross-dockings, eu também pude comandar aí, durante ao longo de alguns anos a expansão da Log pelo território nacional. E depois de muitos e muitos projetos bacanas na Log, assim, que realmente mudaram a cara da logística nacional, eu fui para a Facili. A Facili é uma empresa aí de social commerce que tem um propósito muito bacana, um propósito muito nobre de conseguir trazer para o público de mais baixa renda itens de supermercado com descontos expressivos dentro de um portfólio amplo. Também fui para lá como CEO para assumir toda a parte de supply chain, toda a parte de distribuição, last mile e cross-docking, né? Uma empresa também de abrangência nacional, e hoje eu estou na Mecanizou. Saí da Facili e vim para a Mecanizou. A Mecanizou, ela nasceu com uma missão, Bertalha, também muito bacana, de melhorar a vida do mecânico e revolucionar a indústria automotiva. Hoje nós somos o melhor produto online do mercado automotivo, e a partir de uma inteligência de dados e uma tecnologia própria de identificação de peças e veículos, a gente consegue conectar distribuidores e varejistas com oficinas mecânicas. Então, nós somos uma excelente alternativa para o mercado automotivo e, com certeza, temos um greenfield, um espaço de crescimento enorme. Que Esse é um bacana, pouco do que Renzo. legal. Não, bacana. Aliás, eu gostei muito do propósito aí da Mecanizou. Fantástico, realmente. Renzo,
Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o pessoal para que eles já curtam o nosso canal aí, para que eles se inscrevam, aqueles que ainda não se inscreveram e estão assistindo. Nós temos mais de 500 prosas, Renzo, aqui no nosso canal. É como se fosse... Aliás, tem pessoas que falam o seguinte, o Paulo, por que que você não dá um certificado de MBA para o pessoal, né? Porque 500 prosas, praticamente, quem assiste todas tem aí uma carga horária equivalente a um MBA. Então, pessoal, curte aí, né? O canal não tem só supply chain, tem liderança, tem inteligência artificial, tecnologia, uma série de coisas que, se eu for narrar aqui, nós vamos longe e eu quero ouvir o Renzo. Renzo, meu caro, é um tema fantástico falar de funções e papéis do CEO, do diretor de operações. Eu gostaria que você contextualizasse esse tema para a gente. Pode ser? Claro, sem problema nenhum. É, o COO, ele é basicamente o braço de operações da empresa, né? Então, quando uma empresa define que ela vai ter alguma operação, seja ela uma empresa de tecnologia, uma empresa de supply chain, uma empresa do varejo, ele tem sempre um braço de operações, ele tem sempre alguém que realiza a missão da empresa na prática. É o braço da empresa que está mais próximo do contato do cliente no que diz respeito ao final da cadeia de valor daquilo que a empresa se propõe a realizar. Então, é uma das funções-chave que tem ali dentro da organização, o CEO, para que ele possa compor esse time de operações e realmente entregar com excelência aquilo que a empresa se propõe a fazer. Bacana, bacana. E aí você falou, na realidade, um pouquinho das funções, né? Eu queria explorar um pouco mais esse lado da responsabilidade, até porque eu participei, ou tenho participado de alguns eventos e congressos de supply chain, onde basicamente as pessoas que fazem a apresentação são pessoas que estão, de certa maneira, relacionadas ao papel de diretor de operações, ao CEO ou o gerente de operações, e que tem uma conexão muito forte, uma responsabilidade para responder às necessidades do mercado. Eu queria que você navegasse um pouquinho por esse lado aí, o Renzo. Tá bom. É, o diretor de operações, o CEO, ele tem um papel fundamental na empresa, como eu já disse, né? Ele é o responsável, basicamente, por toda a entrega da cadeia de valor daquilo que a empresa se propõe, garantindo que a empresa funcione de forma eficiente e eficaz. Então, ele desempenha algumas funções e responsabilidades chaves dentro da organização, como, por exemplo, gestão estratégica, né, onde ele colabora com a alta administração para definir as estratégias operacionais da empresa, né? Isso se desenrola através de definição de metas, objetivos operacionais, bem como os planos e estratégias para que nós possamos alcançar aquilo que nós nos propusemos lá no início. A supervisão das operações, então, existe também o dia a dia, onde o senhor acompanha indicadores, supervisiona as atividades diárias de uma empresa. Isso inclui gerência da cadeia de suprimentos, logística, produção, controle de qualidade, né, e outras áreas. Temos também a parte de gerenciamento de custos, super importante, né, ainda mais eu que venho de startup, hoje mecanizou uma startup camelo, né, como se diz aí no jargão do mercado, ou seja, que olha muito o P&L debaixo do braço. O COO é a principal linha de custo desse P&L, é onde está a grande parte de todo o custo da empresa e ele precisa transformar esse custo em benefício. Ele precisa dizer o seguinte, olha, o valor que eu entrego é muito maior do que o custo que eu tenho, porque isso paga as contas. Desenvolvimento de pessoas. Eu acho que isso daqui, acho que talvez é a maior, o melhor tema que a gente pode tratar quando a gente fala de um CEO. Tá? Eu vejo muito no mercado, Paulo, ainda alguns CEOs ou diretores dizendo o seguinte: eu entendo muito de estratégia, eu entendo muito da empresa, mas eu não entendo muito de pessoas. Olha, os seus clientes são pessoas, os seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É simplesmente isso. Então, o senhor precisa entender de gente. É uma função essencial. Até porque, como o senhor ele tem debaixo do seu guarda-chuva grande parte de funções diversas da empresa, né? Ele tem a qualidade, ele tem a melhoria contínua, conversando com o dia a dia da operação, ele tem uma área de performance que é puramente dados e BI, ele é a pessoa que tem, que ao desenvolver gente, é a que tem mais condição de fornecer pessoas para outras áreas da organização, fazendo com que cada vez mais a organização esteja focada em entregar um produto final
com qualidade para o seu cliente. Então, o desenvolvimento de pessoas talvez seja assim, melhor habilidade que um CEO pode desenvolver. Entre outras, como gestão de qualidade, planejamento estratégico, acho que, em resumo, o CEO ele é responsável por liderar e supervisionar as operações da empresa, garantindo que elas sejam executadas de forma eficiente. Tá? No meio de tudo isso, desenvolvendo gente. Fantástico, muito legal aí a sua colocação, a sua ponderação sobre esse assunto, falando principalmente de pessoas. Eu gostei muito da frase que você usou, ou seja, funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores, todos eles são pessoas. Então, no frigir dos ovos, o CEO tem que entender de pessoas. Concordo contigo, assino embaixo, fantástico, muito bem colocado a sua expressão. Eu estive lendo outro dia, o Renzo, um artigo bastante interessante, que é um artigo da Robert Half, e nesse artigo ele dizia o seguinte, que numa enquete que foi feita, avaliando alguns presidentes de empresa aí, alguns CEOs, eles disseram que 50% desses CEOs, eles avaliam que o COO, o diretor de operações, é o braço direito dele, ou seja, é a segunda pessoa em quem ele realmente coloca as fichas para o sucesso da organização. E por falar em sucesso, qual a importância que você enxerga do papel do CEO, embora você já tenha falado muita coisa sobre o papel do CEO, mas para o sucesso da organização? O que você diria que sem ele realmente não poderia ser obtido, Renzo? Eu acho que é o alinhamento estratégico, Paulo. Tá? Uma vez que você tem uma estratégia muito clara e definida para uma organização, fazer com que essa estratégia permeie todas as camadas que você tem dentro da operação é um desafio muito grande. Você imagina, eu cheguei a ter, respondendo dentro da minha diretoria, mais de 2.200 pessoas espalhadas pelo Brasil. Então, como que você faz para que o alinhamento estratégico aconteça nos mais diversos níveis e nas mais diversas formas para que o seu público entenda, já que você tem um público muito diverso. Então, eu acho que essa é a chave do sucesso da maioria das organizações. Porque aí você elimina muito tempo daquilo que a gente chama de reuniões de alinhamento, né? Vamos fazer uma reunião de alinhamento. Se está definido a missão, os valores e a visão da empresa, por que você precisa de reunião de alinhamento? Muito provavelmente é porque aquilo lá não está conseguindo ser traduzido de uma forma eficiente para a organização inteira. E o COO tem esse papel, né? De novo, como ele tem a cadeia mais diversa, as funções mais diversas, fazer isso acontecer é um desafio. E abaixo disso, fazer com que a execução seja eficiente, né? Dentro de parâmetros de custo, dentro de parâmetros de otimização de processos operacionais, da alocação adequada de recursos. Tudo isso faz com que o CEO seja um cargo extremamente importante para o sucesso empresarial. E é interessante isso, né, o Renzo? Outro dia eu dei uma aula magna, e o objetivo da aula magna para um curso de pós-graduação era falar um pouco do papel do CEO. E eu comecei a apresentação colocando uma foto, né, uma figura do Superman, né? E o que eu disse para eles é o seguinte: o CEO é esse cara aqui, é um super-homem. E por que que eu coloquei isso? Exatamente porque a partir dali eu comecei a desbravar. Então, é o sujeito que. E, aliás, eu usei esse contexto da Robert Half com relação à confiabilidade que se tem no CEO por parte dos presidentes das empresas, e adicionei o seguinte: é um cara que é responsável praticamente por 70% a 80% dos custos da organização, é um cara que é responsável por entregar, por fazer chegar ao cliente, por saber comprar, por fazer gestão de riscos, por entender o mercado e a experiência do cliente, né? Em todos os níveis, seja no nível mais estratégico, tático, operacional, e ainda por cima ele tem que entender finanças, né? Então, essa é uma perspectiva extremamente interessante, e aí eu queria explorar um pouquinho esse lado contigo. Como o senhor pode ajudar a empresa a atingir seus objetivos financeiros e operacionais? Acho que aí tem uma parceria com o CFO que é importante, né? Porque você precisa trazer o CFO para o jogo, né? Ele não pode ser aquele cara que fica à parte daquilo que acontece na operação e chega ao ponto até de não entender
o que você faz ali no chão de fábrica, entre aspas. Então, a primeira coisa é trazer esse cara para o jogo. Mas do que diz respeito ao guarda-chuva do CEO, a gente precisa atuar muito forte em eficiência operacional, né? Então, garantir a eficiência das operações da empresa, isso daí envolve otimização de processo, identificação e eliminação de desperdício, que a gente conhece também, né, Paulo? A implementação de melhores práticas e automação quando adequado, né? E aí eu falo quando adequado porque eu trabalhei muito com automação durante a minha carreira inteira. E se você não entende muito bem como é que funciona a cadeia de valor da tua empresa, do teu processo, para você saber aonde você aplica automação, para você ganhar eficiência, o que você acaba fazendo é gerando mais custo do que qualquer outra coisa. Além disso, o CEO é o cara que anda com o PNL debaixo do braço, né? Ele anda com o budget, orçamento, forecast debaixo do braço para tudo que ele vai fazer. Então, esse papel de gestão de custo operacional é fundamental. Então, ele precisa ter monitoramento quase que em real time, controle dos gastos relacionados à sua cadeia de suprimento, logística, produção, entre outros, né? Eu acho que uma outra parte que pouca gente fala, né? Duas, na verdade, é a gestão de risco operacional também, porque se você está promovendo a tua operação com algum tipo de risco, seja de saúde e segurança do trabalho, seja com relação a tomar riscos frente a leis pré-estabelecidas, operar sem todas as devidas licenças, você está colocando sim a saúde financeira da empresa em risco, tá? E a última coisa, a estratégia de crescimento, né? Hoje a gente fala muito em crescimento sustentável, mas crescimento consome caixa. Então, o grande desafio é como é que eu faço para dar o próximo passo, como é que eu faço para abranger um território novo, lançar um produto novo, mas que isso me custe o menos possível. Eu acho que esse engloba assim, toda a estratégia de crescimento e como que o CEO participa dessa questão de objetivos financeiros e como ele ajuda a atingir esses objetivos. Fantástico, maravilha, Renzo. Renzo, meu caro amigo, nós estamos chegando ao finalzinho aqui da primeira parte da nossa prosa. Nós vamos agora para a segunda parte da prosa. Vamos tomar uma água, um cafezinho, vamos ouvir a corujinha cantar, né? E vamos voltar. Pode ser, Renzo? Pode, vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Renzo que está trazendo uma contribuição muito bacana com relação a entrar um pouco aí na seara de falar das responsabilidades, dos papéis do CEO ou do diretor de operações. E nós sabemos que tudo isso é uma jornada, é uma caminhada com muitas barreiras, muitos desafios, e é essa pergunta que eu quero colocar para você agora, Renzo. Quais são as habilidades necessárias para o diretor de operações, o CEO, desempenhar, né, para que ele possa realmente desempenhar as suas funções com eficiência, já que você falou do fator eficiência operacional lá no primeiro tempo. Vamos nessa? Vamos, acho que são tantas assim como você falou, é quase que um Superman, né? Faz tudo bem, né? A gente pelo menos tenta fazer tudo de uma maneira adequada. Mas eu colocaria no topo dessa lista, acho que as habilidades de liderança, tá? Então nós precisamos ser líderes eficazes, tá? Precisamos ser capazes de inspirar e motivar as nossas equipes de operação. Não é que você precisa ser perfeito. Eu acho que mostrar quais são as suas vulnerabilidades e até as suas falhas te compõe como ser humano para que as pessoas possam ver você realmente como alguém que elas possam se inspirar. Senão fica uma coisa muito inatingível, sabe, Paulo? Eu sou o todo-poderoso sentado na cadeira e não é assim que as coisas funcionam, né? Se eu conseguir na minha carreira estar onde estou, todo mundo consegue. Então, ter essa habilidade de inspirar as pessoas que o futuro vai ser melhor, que você também é capaz, que você um dia chegará lá, né, é fundamental para desenvolver habilidades de liderança. Então, assim você vai conseguir ser um líder eficaz. Além disso, ainda das habilidades de liderança, desenvolver habilidades de comunicação, porque, como eu falei, o complicado dentro de times grandes é você traduzir a mensagem estratégica até o mais simples nível operacional para que aquela pessoa também tenha um sentimento de pertencimento, de que o que ela faz contribui para que a organização possa se desenvolver. Isso, para mim, é fundamental. A outra coisa é conhecimento de operações. Ah, mas preciso
estou de logística, estou indo para uma área de produção, preciso conhecer de produção? Olha, você precisa conhecer dos conceitos principais e os princípios que regem aquilo. Né? O que está sendo produzido é uma especificidade que você vai aprender ao longo da execução da tua função. Mas quando a gente fala conhecimento de operações, é por isso que é de e não da operação. Né? Porque o conhecimento da operação vem com o tempo e nunca termina, porque sempre se descobre uma coisa nova. Então, é conhecimento de operações. Quais são os princípios que regem uma operação? Tá? Depois, acho que um pensamento estratégico, principalmente para a cadeira de um CEO, né, que deve ser capaz de pensar de forma alinhada com os objetivos da organização. Gerenciamento de mudança, então, você não pode ser aquela pessoa que senta na sua cadeira e fala, agora as coisas estão perfeitas e nunca vão mudar e vai ser sempre assim. Então, tem que existir aquele incômodo interno para que você possa elevar a barra e estar sempre incentivando o seu time a melhorar, né? Ser orientado para resultado, porque no final do dia é o que o cliente espera, né? Que você gere resultado, que você entregue para ele o que ele comprou. E um pensamento analítico, né? Para que você possa direcionar os seus esforços analisando dados, informações relevantes, identificando padrões, tendências, para que as oportunidades de melhoria possam fazer sentido. Bacana, muito legal. Aliás, eu me recordo aqui que eu li um artigo recentemente sobre, aliás, acho que é a Deloitte, né? Onde a Deloitte diz o seguinte, que 65% dos CEOs entendem e apostam que essa posição ela vai se tornar cada vez mais estratégica, que é bem alinhado com o que você comentou, ou seja, não é só uma visão extremamente operacional. A gente até entende que há uma parte do tempo bastante dedicada à operação, exatamente para atender às necessidades da organização, mas ao mesmo tempo, é aquilo que você falou, ele carrega o PNL embaixo do braço, né? Então ele tem que entender de mercado, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender de estratégia, e como o mercado muda muito, é importante que realmente ele tenha esse tipo de comportamento, essa visão, esse conhecimento. E aí a pergunta que me vem agora sobre isso, até alinhado com isso, aliás, o Renzo, é o seguinte: por que o CEO precisa garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis? A gente sabe que o Brasil é muito complicado, né, meu amigo, para seguir rigorosamente algumas leis e algumas legislações. Como é que você enxerga tudo isso, esse arcabouço de regras que nós temos? É, como se falou, Paulo, eu acho que as leis hoje em dia estão cada vez mais difíceis, né? Ou pelo menos cada vez mais dentro das organizações, né? As responsabilidades legais que são assim, a empresa é obrigada a cumprir alguns pontos da legislação. Então, a gente precisa conhecer quais são as regulamentações aplicadas ao nosso setor e à nossa região, porque você tem leis federais, estaduais e municipais. Né? Então, se você não tiver um entendimento daquilo que você pode ou não realizar, fica muito difícil de você conseguir tocar um negócio, porque você está sujeito a penalidades legais, multas e até ações judiciais que podem paralisar a operação de uma empresa. Então, o CEO ele é a pessoa que garante que a operação roda, inclusive dentro dos âmbitos legais. E para isso, a melhor maneira de você fazer isso é cumprir aquilo que a lei determina. Tá? Isso faz com que você proteja também a reputação da empresa, para que você não se envolva em escândalos, para que você não se envolva em nenhum tipo de, de penalidade. Eu vim de uma empresa, quando eu entrei em uma das empresas das que eu vim, era campeã de reclamações do Procon, porque nós não entregávamos os produtos que prometíamos. E eu cheguei lá justamente para fazer com que essa lei fosse cumprida. E nós realizamos esse trabalho ao longo de um ano, a ponto de sermos uma das empresas com o menor número de reclamações do Procon. Então, afeta muito a reputação da própria empresa. Você sai em veículos de comunicação com uma reputação não boa. Né? A outra parte, acho que é a mitigação de risco. Né? O cumprimento das leis, das regulamentações, mitiga riscos para que a empresa possa estar em conformidade, evita exposição e ação legal, litígios, sanções financeiras e outros riscos
Além disso, a implementação de controles internos para que a gente possa garantir tudo isso. E acho que uma outra parte que linka com aquilo que a gente falava anteriormente, de você ser um líder que inspira, é a parte ética e de responsabilidade social. Muita coisa você não faz porque você precisa fazer, você faz porque é ético fazer. Porque você tem uma responsabilidade social para com o meio em que você está. E isso faz com que, além de você cumprir leis e regulamentações, você tenha também dentro de você essa parte de conduta que é muito importante para um líder. Tá? Você lidera pelo exemplo. Essa frase ela é muito batida, mas ela nunca deixou de ser verdade. Então, se as pessoas olharem para você e verem você como uma pessoa ética e que tem uma responsabilidade social, a chance delas te seguirem é muito maior. Né? Bacana, sensacional. Um ponto fantástico que você trouxe aí e que, no final das contas, me chama aqui para pensar numa outra questão, né, nessa nossa conversa, nessa nossa prosa aqui, que é o aspecto de decisão, né? Ou seja, no passado a gente sabia que as funções elas eram extremamente segregadas e muitas vezes desalinhadas dentro da organização, mesmo o conceito de supply chain praticamente inexistia, né? As organizações trabalhavam muito em silo, tudo bem que ainda trabalha, né? Muitas delas, mas hoje tem uma pessoa que olha tudo isso. E por conta dessa questão, o Renzo, quais são as principais decisões que um CEO precisa tomar para otimizar as operações da empresa? Porque não é mais aquela, eu preciso ser ágil, então eu vou fazer esse modelo de negócio. Eu preciso mais caminhões, então eu vou contratar mais terceiros ou caminhões. Tem a perspectiva financeira também, não é isso? A gente passou por um período no Brasil, Paulo, que aonde você tinha muito recurso e você tinha uma demanda muito grande, a pandemia acabou exacerbando muito isso, então a página de custos ficou um pouco para trás nessa história toda. A gente se acostumou durante um período a fazer exatamente o que você acabou de dizer. Ah, eu estou com deficiência na minha rede de transportes. Vai lá e contrata outra transportadora. Depois a gente pensa em quanto isso vai custar, porque demanda tem, né? Mas já naquela época eu dizia, a conta chega uma hora, né? Uhum. Então, o Brasil se viu em determinado momento com uma demanda caindo e operações enormes, né? Então, você viu muitas empresas, até mesmo do e-commerce, fazendo grandes demissões pós-pandemia, justamente porque o consumo não acompanhou o que se esperava antes disso, né? Então, algumas decisões chaves elas precisam ser tomadas para otimizar a operação da empresa e prevenir esse tipo de coisa. Uma delas é a estratégia operacional, né? Definição da estratégia operacional da empresa, analisando todo o cenário. Então, assim, um dia a pandemia vai acabar. Quando acabar, qual vai ser a aposta? Vamos continuar no mesmo ritmo de consumo ou vamos ter uma queda? Como é que vai ser a nossa decisão no day after de pandemia? Então, é uma decisão de otimização muito poderosa. A gestão de projetos, e aí nem tanto a gestão de projetos com relação ao dia a dia de um projeto, mas os recursos são finitos e a capacidade das pessoas em executar o que se precisa também, e sempre o que se precisa é mais do que se tem. Então, assim, como é que você prioriza? Então, a priorização da gestão de projetos é também uma decisão chave. Né? Melhoria contínua, outra decisão super chave, não tanto como uma decisão, mas como um compromisso com a melhoria contínua. Você está se reinventando e aí tomar decisões de não apego a soluções desenvolvidas no passado. Ah, mas eu que implementei esse sistema, mas ele não serve mais, vamos para outra, entendeu? Então, isso cria no time o senso de vamos sempre melhorar, temos que estar sempre nos mexendo e elevando a vara, né? E decisões como gerenciamento de risco, porque tudo tem risco. E aí você define qual é o risco que você quer tomar. Essa que é a verdade, né? Sempre baseado nos parâmetros de valores que a empresa tem e os princípios éticos, claro. E inovação e tecnologia, né? Porque para onde se aponta o canhão do teu investimento? Né? É ali que você vai decidir como é que você vai dar o próximo passo de inovação, qual é o próximo passo de investimento, para você continuar fazendo com que a empresa se supere a todo momento e possa entregar mais valor.
Que fantástico, Renzo. Muito bacana, realmente. Aqui nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa, Renzo, mas eu gostaria de pedir para você o seguinte: nós temos muitas pessoas que querem, de alguma maneira, atuar nessa parte de operações, seja na parte de gerência de operações, seja na parte de diretoria de operações, enfim, ser um CEO, né? Que dicas você daria para essas pessoas? Olha, primeiro para você sempre ser genuíno com você mesmo sobre aquilo que você quer e aquilo que você espera, né? Então, ter um objetivo claro de aonde eu quero chegar é importante. Você quer ser um CEO? Coloca isso como objetivo. Escreve lá no teu caderninho que você quer fazer isso um dia. Observa quais são as hard skills que você precisa, né? Quais são os conhecimentos específicos. Uma formação ela é muito importante, o estudo é muito importante. Saber quais são as teorias de produção, saber quais são as teorias que envolvem a operação, os princípios que regem aquilo são muito importantes. E aquilo você vai fazer com excelência. E depois disso você passa a desenvolver o que a gente chama de soft skills, que aí é uma vida, Paulo, é uma vida desenvolvendo habilidade de gestão, é uma vida desenvolvendo um alinhamento estratégico. Ter foco na execução é muito importante, principalmente para quem está começando no mundo de operações. A execução com excelência que leva naturalmente a uma conduta de excelência. Então, essas são as principais dicas. E muito foco em pessoas. Muito foco em pessoas. Assim, realmente ajudar as pessoas a se desenvolverem, se colocar como um líder que apoia os liderados, faz com que os liderados cresçam, porque as relações humanas são verdadeiramente o que a gente leva para a vida. E depois essas relações elas vão te colocar em outros lugares, por exemplo, na prosa com o Bertalha, que inclusive foi uma relação de amigos aqui em comum que fez com que nós nos conheçamos. Então, é muito importante esses aspectos. Bacana, muito legal, realmente. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Renzo. Imagina, eu que agradeço. Foi sensacional. Aliás, as interações com vocês são sempre sensacionais. E eu realmente recomendo de coração a quem puder assistir as 500 prosas, pode assistir porque vai aprender bastante. Bacana, legal. Renzo, meu caro, gratidão novamente ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abraço. É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Tchau, tchau.